Pedro e João, faça uma oração por mim e pronto. Uma pessoa que poderia, em vez de chegar na porta do templo, já pediu para o pessoal, não, me coloca lá dentro. Eu não quero ficar aqui na porta mendigando. Eu não quero esmola. Eu quero esse Deus que esse povo está servindo aí. Não, mas o pensamento dele não estava isso, irmão. O pensamento dele estava na esmola. A Bíblia vai dizer, aleluia, no versículo de número 3, do capítulo que a gente leu, Atos 3:3, diz assim, ó, o qual, ou seja, o paralítico, vírgula, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, vírgula, pediu. Pediu o que ele pediu aqui? Que lhe desse uma esmola. O homem precisando de um milagre, mas estava pedindo esmola. O homem precisando de uma cura, mas na hora de pedir, ele pediu uma esmola. A confiança dele é que ele iria receber pouca coisa, irmão. Esmola. Quando ele viu dois homens de Deus, ele olhou para Pedro e João e falou assim, talvez estes homens aí tenham uma esmola para me dar. Olha o pensamento de uma pessoa que está 40 anos passando dificuldade, 40 anos com as coisas paralisadas, não entra o pé para dentro da igreja, e quando tem a oportunidade de pedir, pede esmola. Ah, como que pode umas coisas dessas? Mas aí Pedro olha para a cara dele, eu fico imaginando, Pedro olha bem para nós. Pedro não simplesmente falou, não, falou assim, olha para cá. Era como se fosse eu falando para você aqui, olha para mim aqui, irmão. Pedro falando assim, olha para mim. Talvez Pedro olhava assim e falou assim, olha quem eu era, olha quem eu sou. Talvez João, olha quem eu era, olha quem eu sou. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Pedro estava dizendo para ele assim, ó, eu não tenho pouca coisa para te dar. O que eu quero realmente te entregar, o que eu quero realmente te apresentar, o que eu quero realmente que você entenda, é que mesmo se eu tivesse esmola, eu não te daria, porque eu quero te oferecer outra coisa. Eu quero te apresentar outra coisa. E o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E foi isso que ele ofereceu para aquele homem. Agora eu fico pensando, o pensamento do homem estava em pouca coisa. A fé do homem estava em pouca coisa. Em esmola, em migalha. Aí eu vou julgar esse homem como? Se eu posso estar assim hoje também. Como que eu vou julgar este homem aqui, esse paralítico, a Bíblia não cita o nome? Vou questionar ele, vou julgar ele. Se eu, Gabriel, posso estar passando por isso também hoje, em 2025. E pior que ele ainda, porque ele estava na porta do templo. Eu estou dentro do templo. Já servindo o Criador, ele não. E muitas das vezes eu posso estar acreditando em esmola. A situação impossível me rodeando, tudo paralisado, tudo travado, e eu tentando resolver com pouca coisa, sabendo que eu tenho Deus que soluciona o problema, sabendo que eu posso depositar minha fé na oração, eu vou procurar resolver de outro jeito. Você está acreditando em esmola, irmão. Já foi apresentado para você Jesus do Nazareno. Você não é coxo, desentendido. Você já conhece o Jesus que curou aquele coxo. Mas pode ser que esteja confiando em pouca coisa. Pode ser que você esteja buscando resolver as coisas em tua volta com esmola. Isso aí não vai mudar a sua vida, não. Aleluia. O meu pensamento diante de Deus vai mudar muita coisa diante de Deus. Gabriel, você está pregando heresia. Prova para você que não estou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, se fosse outra pessoa com um pensamento diferente, talvez, lá no lugar de Moisés, diante do mar, se fosse qualquer um dos israelitas no lugar de Moisés, o povo do Egito tinha matado aquele povo a fio da espada lá. Mas como o pensamento de Moisés era diferente daquele povão tudo, diante do mar, e diante de uma situação daquela, Moisés ainda clamou ao Senhor. A Bíblia diz que ele orou. Ele falou com Deus. E Deus simplesmente veio abrir o mar para eles passarem. Mas se Moisés tivesse um pensamento igual a todos, se Moisés tivesse um pensamento igual a todos aquele povo, vamos morrer. Moisés trouxe nós aqui para nós morrer, nós e nossos filhos. Pronto, está feito. Todo mundo morreu. Já pensou que se todo mundo, se Josué fosse ter o pensamento, aleluia, e Josué e Caleb fossem ter a mesma visão e o mesmo pensamento dos outros 10 companheiros que acompanham eles lá em Canaã? Moisés enviou 12, não foi? Para sondar a terra,
ver se tinha soldado, ver como é que era, dava para guerrear, dava para encarar, não dava. 10 voltou falando que não dava, que tinha gigante, que a luta era grande, que Deus levou eles lá, Moisés levou eles lá para todo mundo morrer. E a Bíblia diz que todo o povo de Israel desfaleceu o coração por causa daqueles 10 que desanimou eles. Aí tinha Josué e tinha Caleb, com um pensamento diferente, congregava com o mesmo povo. O pastor era Moisés também, aleluia. E o segundo era Arão, aleluia. Todo mundo tinha o mesmo pastor Moisés, todo mundo tinha o mesmo segundo que era Arão, todo mundo oferecia os mesmos sacrifícios, obedeciam as mesmas leis, mas a diferença estava na hora da prova. A diferença estava na hora do deserto, na hora da sede, do sol quente. Ah, Josué e Caleb, o que é isso? Deus não falou que vai entregar para nós lá atrás. Então nós vamos entrar lá e vamos ganhar. Mas os outros 10 tinham um pensamento diferente. Não adiantava trocar o pastor. Não adiantava trocar o segundo, que era Arão ou Moisés. O pensamento do povo era aquilo. O povo lá viu o mar abrir. Mas na hora que eles viram o gigante, vamos voltar para trás, porque nós vamos morrer. Esse é o pensamento do povo de Israel. E eu imagino este homem, esse coxo aqui agora, lá no Novo Testamento, com o mesmo tipo de pensamento. Poderia ver o mar abrindo na frente dele. Mas se a situação difícil chegasse, na hora de pedir a sua esmola. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você sabia que tem horas na nossa vida que a gente tem que mudar a oração? Você sabia que existe algum momento na tua vida que pode ser que você tenha que mudar a sua oração? Não estou falando que você vai ter que deixar de orar, porque a Bíblia manda você orar sem cessar. Então, desculpa que Elias orou uma vez, o fogo já desceu, serve desculpa, deixa comunhão com Deus. Orar é sem cessar. Mas eu quero tentar cativar você no mesmo pensamento que Deus colocou no meu coração. Vai ter dias que você vai ter que mudar a sua oração. Vai ter dias que você vai ter que parar de ficar pedindo só esmola para quem pode te oferecer o céu. Vai ter dias que você vai ter que parar de ficar pedindo pouca coisa para um Deus que pode te entregar tudo. Aleluia. Parece que a gente, talvez, às vezes a gente coloca Deus aqui no banco. A gente coloca Deus como se ele fosse um homem sentado aqui no banco. Se você for vir pedir alguma coisa para mim, irmão, muita coisa eu posso fazer, muita coisa eu não vou conseguir fazer. A gente chega diante de Deus às vezes, Deus abençoa isso, Deus faz aquilo. Aí naquele momento o inimigo lança algo no nosso coração. Na hora da oração, você está orando, você está pedindo, naquele momento o inimigo lança aquela dificuldade no seu coração. Aí parece que a dificuldade fala mais alto. Aleluia. Eu vou tentar falar algo aqui só para os irmãos entenderem, cativar mesmo o que eu estou querendo transmitir. Eu fazia uma oração com Deus, isso quando eu era membro, quando eu era cooperador, quando eu era diácono, quando eu era presbítero. Depois Deus falou no meu coração: muda o coração. Muda o coração. Qual oração que era, Gabriel? Eu chegava no culto, irmãos, todo culto que eu chegava, eu não deixava de falar isso para Deus. Eu chegava e conversava com Deus, falava: Deus, eu sei que o Senhor me escolheu. Eu era assim, eu não tinha cargo na igreja. Eu sei que o Senhor me escolheu, eu sei que o Senhor me tirou do mundo, e eu estou aqui igual Isaías. Envia-me a mim. Se o Senhor me quiser, estou que uso, né? E Deus confirmava uma saudação no meu coração, Deus me mostrava algo, consequentemente eu recebia a oportunidade naquele culto. Se eu não recebesse, eu tinha orado no mesmo culto. Foi Deus que não quis, Deus não permitiu. Mas um dia eu continuando com essa oração, Deus colocou outra pregação para a gente tomar conta. A gente foi tomar conta de uma igreja. Hoje a gente não faz muita coisa, mas está aqui como presbítero. Aí eu fazendo a mesma oração. Escuta só isso. Deus, se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui, Deus. Dá uma palavra, Deus, na hora me deu aquele corte. Se eu quiser te usar, se eu não quiser te usar, eu não tinha colocado isso aí. Você vai preparar todo dia. Você muda essa oração. Quando tu era membro, Gabriel, tu me pedia, porque tu não estava em cima do altar. Tu não estava na posição que eu te coloquei hoje. A posição que eu te coloquei hoje, tu tem que estar preparado todo dia. Não é se eu... É lógico que eu quero. Onde eu coloquei você? Oh, glória a Então Deus me deu um chacoalhão ali.
Na hora eu parei a oração, pensei assim, falei, Deus, eis-me aqui. Já comecei a olhar a Bíblia, porque quem tem que me preparar agora sou eu. Até quando que eu ia ficar falando para Deus, se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui. Eu não permito. Não, aí Deus, bem claro, eu senti no meu coração, Deus falando, a posição que eu te coloquei, você já tem que estar preparado já, meu filho. Se eu não quisesse, eu não tinha te colocado você aí. Então eu tive que mudar a minha oração. Tive que pedir para Deus me dar sabedoria, entendimento, mais conhecimento da palavra. Tive que começar a pedir para Deus me dar força para suportar as calúnias que vinham, as coisas que vinham para tentar parar. Porque eu sabia que tudo que viesse para tentar parar, era para tentar parar. Então é só não parar, né? Tive que mudar a oração. Quem sabe a oração não está sendo respondida porque você precisa mudar? Será que você não está pedindo esmola, não? Será que você não está igual aquele coxo? Dentro do templo, 40 anos já pedindo só esmola, acreditando só em pouca coisa. Não estou falando para você deixar de orar por esta causa. Eu estou falando para você, quando você entrar no momento de oração, você acreditar que Deus vai fazer isso, mais além do que você está pedindo. Amém. Aleluia. Não tem gente que chega diante de Deus assim com medo. Parece que Deus vai bater nele, será? Já enviou o Filho para morrer na cruz por você. Esse Filho que foi enviado pregou assim, ó: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo número 7. Foi Jesus que pregou isso. Eu só estou repetindo para os irmãos. E ele ainda disse: porque aquele que pede, acontece o quê? Recebe. E aquele que busca, acontece o quê? Encontra. E ao que se bate, a porta se abre. Mas porta não se abre sem bater. Você não vai encontrar nada se você não buscar. E se pedir, também não. Se não pedir, também não recebe. Aleluia. Mas volto a te dizer, o que é que você está pedindo? Será que você está olhando para Pedro e João e falando assim, ó, dá-me uma esmola? Será que é isso? Aquele homem podia ou não podia falar assim, ó, vocês dois não são aqueles lá que andaram com o tal de Jesus? Nós sim. Pois então, eu quero andar. Pronto. A fé já ia curar aquele homem. Porque para quem crê, nada é impossível. Então, consequentemente, a palavra que está escrita aqui já se cumpre na vida dele. Nada é impossível para aquele que crê. Mas ele não acreditava. Ele acreditava só em uma coisa. Só esmola. Só sabia pedir esmola. Tinha que mudar o jeito de pedir, não tinha? Na hora que Pedro curou aquele homem, olha como o pensamento de Pedro é diferente. De João era diferente. Ele chegou diante do paralítico. 40 anos ele tinha. E falou assim, eu não tenho dinheiro não, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Só que o homem não levantou. Ele que Pedro falou assim, levanta, pegou a mão e levantou ele. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Pedro, estendendo a mão, levantou ele. Depois que ele tinha profetizado. Depois que ele tinha falado, liberado aquela palavra. Pedro acreditava tanto na unção que ele tinha de Deus, que na hora que ele liberou a palavra, o homem não levantou, ele pegou pela mão e pôs de pé. Levanta e anda em nome de Jesus. Ele levantou, saltou, entrou dentro da igreja junto com eles e foi levar a Deus. Começou a adorar a Deus. Aqui agora o pensamento desse homem mudou. Aleluia. O pensamento dele agora não estava na esmola. Porque na hora que ele levantou, se firmou, saltou, ele poderia ter falado assim, agora eu posso pedir esmola lá no outro lugar, que lá tem mais gente. Ele entrou para dentro da igreja e foi louvar a Deus. O pensamento dele mudou. Aquela oração, aquele pedido que ele fazia, ele não precisava fazer nunca mais. Nunca mais aquele homem iria pedir esmola. Mas ele teve que passar por esse período. Ele teve que passar por esses 40 anos. Aleluia. Você não, tem alguém falando aqui para você hoje. Mude, confie mais, ore mais e com mais ousadia. Aleluia. Na hora de pedir, peça, mas creia. Não é talvez o pedido que vai fazer acontecer. É a fé que vai fazer acontecer. Aleluia. Tem pessoas que foram curadas na Bíblia, não sem abrir a boca. O centurião de Cafarnaum, ele tinha um criado. Era alguém que trabalhava para ele. Violentamente atormentado. Mas a fé dele curou o homem a uma pedada.
Ele chegou diante de Jesus e disse: ó, eu sou um centurião. O que é um centurião? Ele governava 100 homens. Então tinha 100 homens que era soldado e ele que era comandante. Então ele falava para o soldado: você vai lá e faz isso. O soldado ele fazia. Ele falava para outro: agora esse 50 vai lá e faz outra coisa. Eles iam fazer. Aí diante de Jesus ele falou assim: eu que sou homem, eu que sou eu, sei muito bem o que é autoridade. Porque eu tenho autoridade sobre 100 pessoas e as 100 pessoas eu falo e eles fazem. Se o Senhor falar, eu não poderá pensar. Diz somente uma palavra, ele disse: Jesus, eu vou lá e vou curar. Não precisa ir, porque eu não sou digno de receber o Filho de Deus dentro de casa, não. Mas uma palavra eu já sei, acabou. Eu quero ouvir o Senhor falar. Fala aí. Então tá bom, que seja feito conforme a tua fé. Aí que dá o problema. E se ele estivesse só pedindo, mas duvidando, não ia se curar. Jesus não falou para ele assim: seja feito conforme você pediu. Porque aí seria muito fácil, né? Seja feito conforme você creu. Seja feito conforme a sua fé. Ele estava pedindo, mas também estava crendo. Se ele estivesse duvidando, não teria acontecido nada. Porque a resposta de Deus para ele naquela noite, naquele dia, foi essa. A Bíblia diz que ele voltou embora. Naquela época não tinha Uber, não tinha carro, moto, cavalo tinha, né? Mas não tinha a facilidade que tinha hoje. E quando ele chegou lá e os seus soldados vieram ao encontro, falaram para ele: ó, rapaz, dá ação, melhorou. Que hora que foi? Contaram a hora para ele. E deu na mesma hora que Jesus tinha liberado a palavra. Deu na mesma hora que Jesus tinha liberado a palavra e ele estava crendo que aquela palavra ia se cumprir. Glória a Deus. E cumpriu, aconteceu. Agora eu vou ilustrar uma cena aqui. Imagina você aqui hoje. Talvez você não vai enxergar como aquele homem, mas você sabe que onde está um ou dois, quem está no meio de nós? Ele está no nosso meio. Você sabendo disso, crendo nisso, se fosse para Jesus fazer conforme você crê hoje, o que ele faria? Jesus não faria nada na sua vida? Se fosse para ele fazer algo na sua vida hoje, ó, vai embora para sua casa depois das 9, vai embora e seja você feito conforme a tua fé. O que Deus vai fazer na tua vida? O que vai acontecer na sua vida? Porque vai ser baseado na sua fé, não é no que você está pedindo, não, no que você está acreditando. O que Deus vai fazer na sua vida? Você sabe a resposta. Eu não tenho como saber, mas você sabe. E nem Satanás sabe, porque o teu pensamento, o teu coração, meu filho, só Deus conhece. O que Jesus faria na sua vida? Fique com essa pergunta no seu coração. Se Jesus falar para você hoje, igual falou com o centurião, conforme você crê, vai acontecer. E aí? Vai melhorar as coisas? Vai piorar? Vai acontecer algo? Não vai acontecer nada? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua crença? Como é que está? Aleluia. Se você está igual o coxo ou se você está igual o centurião? Você está igual aquele coxo que não conhecia a autoridade que tinha no nome de Jesus? Ou você está igual o centurião que conhecia e além de conhecer, foi diante de Deus e falou assim: eu sei que o Senhor pode fazer. Basta uma palavra. Irmão, você está ouvindo uma palavra aqui hoje. Você está ouvindo uma pregação aqui hoje. Pregação baseada em Atos, capítulo número 3. Eu não vou me lembrar a passagem do centurião, mas eu lembro que está nos 4 evangelhos. Né? Os 4 evangelhos eles se repetem. Lucas, Marcos, Mateus, João, vai estar lá. Então você está ouvindo a palavra de Deus aqui hoje. Você está ouvindo uma palavra que talvez aquele dia não estava escrita daquela maneira, mas Pedro disse, pregou Jesus para aquele homem, apresentou Jesus para aquele homem. E algo aconteceu. Aquele centurião pediu, algo aconteceu na vida de outra pessoa. Ele não pediu nem para ele. Quantos de nós aqui às vezes pede para Deus fazer algo na vida de alguém? Para Deus trazer alguém para dentro da igreja. Às vezes é parente nosso, Deus salva alguém, Deus faz isso na vida de alguém, Deus cuida do meu marido assim, da minha esposa, do meu filho. Mas você não vê acontecer. Por que será se Deus mandou pedir? Se Jesus mandou pedir? Você não vê nada acontecer. Agora eu vou te perguntar. E se for para ser feito conforme você crê? Será que não está deixando de acontecer? Não é falta de oração. Será que não é falta de fé? Aleluia. Será que falta conhecer um pouco mais a autoridade que há no nome de Jesus? Aleluia. Tudo travado, tudo paralisado, mendigando, mas ainda pedindo esmola. Aleluia. Podia mudar a oração, não podia? Podia pedir outra coisa, não podia?
Podia ser mais ousado, aquele coxo não podia? Estava tudo parado. Mude, irmão. Tenta mudar, tenta fazer diferente, faça a diferença. Se está tudo do mesmo jeito, pegue a sua vida, coloque a sua vida num papel, imagine a sua vida num papel e comece a analisar o que está acontecendo que está tudo travado. Começa a se analisar, irmão. Começa a olhar para dentro de si, começa a fazer o que a Bíblia manda. Examine-se o homem e a vida dos demais, dos outros. Nunca que a Bíblia ensinou isso. Quem ensina isso é o mundo e é o cão também. Mas a Bíblia manda examinar a nós mesmos. Então faça um exame. Está tudo travado na minha vida. Eu estou no deserto, nada vai para frente, estou desanimado. Espera aí um minutinho, vou examinar como é que está a minha vida. Tenho que tirar isso daqui, tenho que mudar isso, tenho que chegar a isso aqui. Desse jeito aqui está agradável a Deus. Agora sim. Agora sim eu sei que se eu passar por alguma coisa, é Deus que está permitindo. É uma aprovação, é um teste, não é uma consequência da minha atitude. Porque você se auto-examinou. Você se autoconferiu. E eu não estou falando de pecado, não. Eu estou falando, às vezes você é igual esse coxo. Ele não estava em pecado. A Bíblia não diz que ele estava em pecado. Todos os homens pecaram. Todos nós temos pecado. Mas, se aquele homem fizesse um check-up, então, peraí, eu estou tirando o tempo. Esses homens aí, um pregou ali, 3 mil começou a seguir ele, porque ele pregou. Pedro tinha acabado de ganhar 3 mil aulas, irmão. Pedro tinha acabado de ser cheio do Espírito Santo. A notícia estava, pessoas de outras regiões estavam entendendo o que aqueles homens estavam falando, a língua deles. Então tinha um milagre acontecendo ali. Aquele homem não podia se auto-examinar. Falou, peraí, está tudo travado na minha vida. O povo não acredita mais em mim, só me coloca aqui para mendigar. O povo só me despreza, está achando que eu sou mendigo. Nem dentro da igreja eu me coloca na porta. E ainda para mendigar. Ele poderia ver aqueles 2 homens entrando, cheios de fé, na hora da oração. Falou, irmão, vem cá, ora para mim lá, por favor. É a hora da oração, eu não posso ir lá, mas ora por mim lá. Não, irmão, vem cá, dá uma esmola. Aí Pedro olhando, esmola? É isso que você está me pedindo? Isso eu não tenho. Eu tenho outra coisa para te dar. Imagina se ele se auto-examinasse. Nossa, peraí. Logo eles eu vou pedir esmola? Que isso? Eu vou pedir outra coisa. Quem sabe se eu fazer o pedido que o centurião fez não acontece? Quem sabe se eu usar da fé igual o centurião usou? Eu não saio saltando aqui. Ele poderia ter se auto-examinado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E talvez essa história não teria durado 40 anos. Porque ele já tinha 40 anos quando isso aconteceu. E se ele, com 20 anos de idade, tivesse um pensamento diferente, falou, eu não vou pedir esmola mais não. Eu vou acreditar no Deus de Israel. Porque 20 anos atrás, nessa história, se ele tivesse 20 anos, Jesus ainda não tinha descido. Ainda era o Velho Testamento. Ele poderia acreditar no Deus de Abraão, no Deus de Jacó, no Deus de Isaac. E falar assim, eu vou acreditar nesse Deus. Tirou o povo do deserto, colocou o povo na terra boa, abriu o mar, mandou fogo do céu, cuidou do povo 40 anos no deserto. Então, para mim é fácil se Deus resolver. Ele poderia ter feito isso com 20 anos de idade, com 10, com 25. Com 40 anos, ele ainda não tinha feito. Alguém teve que chegar nele e falar, ô fulano, o que eu tenho eu vou te dar até agora. É Jesus Cristo. Curou, aconteceu, ele aprendeu tanto que já entrou para dentro da igreja. E saltando e louvando a Deus. Então eu convido você hoje, o culto está acabando, na verdade vai acabar a partir daqui a pouco, e você pode sair daqui se auto-examinando hoje. O que eu estou pedindo e o que eu estou acreditando que vai acontecer. Coloca na balança. O que eu tenho pedido está batendo com o que eu estou acreditando? Coloca os lados da balança. Qual que está maior? A fé ou a dúvida? A fé ou o medo? A fé ou a angústia? Deus está falando com alguém que hoje muda o teu jeito de pensar, muda o teu jeito de orar, muda o teu jeito de agir. Não estou falando de pecado com você, estou falando que eu quero fazer, mas muda o jeito de pedir. Acredita que eu posso fazer. Aleluia. Santo e glorificado seja o nome do Senhor. Porque o próprio Tiago vai dizer, aqui nós estamos falando de Pedro e João, mas tinha um terceiro que também era bem próximo de Jesus. Tiago, Pedro, Tiago e João. E se você for ver o livro de Tiago, eu vou aproveitar que faltam uns 5 minutinhos e vou ler para você ver, só para encerrar essa mensagem, com chave de ouro, com o versículo da palavra de Deus. Livro de Tiago, capítulo de número 1.
e o versículo de número 6. Aleluia. Livro de Epístola Universal, né? Livro de Tiago, capítulo número 1, versículo número 6. Então, se essa palavra falou com você hoje, fique com esse versículo no seu coração. Chegue na sua casa, antes de dormir, não sei que horário, você tem o seu costume. Às vezes você nem ajoelha, às vezes você está deitado lá e o pensamento está lá em cima em Deus. Mas faça uma oração diferente. Acredite que Deus pode fazer além disso. Diz assim a palavra de Deus, olha, Tiago capítulo de número 1, versículo de número 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. O 7 diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, o homem que pede e duvida depois que pediu, você não precisa nem pensar que você vai receber alguma coisa do Senhor. É o que Tiago diz aqui no versículo. Tiago, capítulo número 1, versículo 6, o 7 vai dizer isso. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, porque pediu já duvidou. Era como se eu olhasse para Deus. Eu sei que tu podes fazer, eu sei que tu é capaz de fazer. Aí vai que eu virasse as costas como se Deus não tivesse me ouvindo, como se Deus não estivesse me vendo. Nossa, não sei o que eu vou fazer, e agora? Acabou de falar com Deus e virou as costas. Cadê a fé dessa pessoa? Está entendendo? Está desmerecendo o poder de Deus, não está acreditando no poder de Deus. Não pense que você receberá alguma coisa de Deus. Não vai. Duvidando, não. Porque não seria justo Jesus pregar para você ter fé e cumprir com você tendo dúvida. Então é contra a palavra isso. Vai cumprir para quem tem fé. Porque para quem crê, nada é impossível para aquele que crê. Talvez falta só o exame hoje. Faça isso. Não hoje. Não espere Jesus voltar, não. Faça isso hoje. E saia daqui, irmãos, realmente, de verdade, com a chave de vitória. Não é carro, não é prédio, não é isso. É uma chave espiritual. Algo que pode ser destravado na sua vida, né? Amém? Essa é a palavra que Deus tem colocado no coração. Vamos estar